Olá, eu sou Paty Souza e no tutorial de hoje eu vou te mostrar a importância de você incorporar as suas imagens dentro do seu arquivo do Illustrator. Você está vendo aqui na minha tela algumas imagens, então são 4 imagens que eu inseri aqui dentro do meu arquivo. E conforme você pode ver, eu tô passando o cursor do mouse aqui por cima das imagens e tá formando um X, né, bem no meio dessas imagens. E por que que isso acontece, gente? Porque automaticamente, quando você insere uma imagem dentro do seu arquivo do Illustrator, ele automaticamente vincula essa imagem com o seu arquivo. Ou seja, definitivamente, essa imagem não está dentro do seu arquivo, ela apenas está vinculada. Ou seja, se eu excluir essa imagem lá da onde eu peguei e eu deletar ela e depois eu fechar isso daqui e eu for querer abrir de novo esse arquivo, essa imagem não vai estar mais aqui no meu arquivo porque ela perdeu o vínculo, porque eu excluí ela da pastinha onde eu coletei ela para colocar aqui dentro do meu arquivo, tá? Mas eu vou te mostrar isso mais na prática. Um outro detalhe que eu quero te falar também é sobre o tamanho. Quando você tem as suas imagens vinculadas no seu arquivo do Illustrator, que é o caso aqui, quando tem esse X, o seu arquivo ele vai ficar menor, ou seja, essas imagens elas não vão ter tanto peso como quando elas vão ter se estiver incorporada. E eu vou te mostrar aqui. Então, eu tenho aqui o mesmo arquivo, só que esse daqui, ele tá incorporado, ou seja, eu já incorporei todas as minhas imagens dentro do arquivo, elas estão dentro desse arquivo. E eu tenho aqui do lado o mesmo arquivo, só que nesse aqui ele está tudo vinculado, conforme vocês viram agora na minha tela anterior, tá? Então perceba o tamanho, perceba como vinculado, que são quando as imagens estão com um X no meio, o arquivo está bem menor do que quando eu incorporei as imagens e elas definitivamente vão estar dentro do meu arquivo, tá? Ou seja, a partir do momento que eu incorporar todas essas imagens, o meu arquivo vai ficar mais pesado, porque definitivamente elas vão estar dentro do meu arquivo. E dessa forma aqui, vai ter um peso menor porque elas estão apenas vinculadas. Mas o que que pode acontecer, de repente, se eu deixar só vinculado do jeito que tá e eu salvar e eu deletar alguma imagem da minha pastinha? Então, primeiro vamos incorporar uma. Para você fazer isso, eu vou incorporar uma para te mostrar, mas você pode, de repente, já incorporar tudo de uma vez. Você pode selecionar tudo e já incorporar, tá? Mas eu vou fazer com uma aqui, então eu vou clicar na imagem, ou no caso, todas as imagens. Vou vir aqui próximo do menu superior e vou encontrar o ícone incorporar. Vou clicar nele. Perceba que agora sumiu o X. Por quê? Porque essa imagem agora ela está duplicada, ou seja, ela vai estar lá na minha pastinha de onde eu coletei ela, mas ela também já está dentro do meu arquivo, tá? E eu vou vir aqui e vou salvar, tá? Esse meu arquivo é o de teste. Agora eu salvei, essas aqui eu vou deixar só vinculadas mesmo e eu vou fechar. Aí eu vou na minha pasta, né, aqui e vou deletar todas as imagens. Ah, eu não preciso mais, tá uma bagunça aqui, não quero mais essas imagens, vou deletar. Então, vou deletar, tirei da minha pasta. Agora eu vou voltar lá para o meu arquivo, porque eu vou trabalhar nele. E aí, quando eu clico para abrir, já aparece essa mensagem. Ou seja, o Illustrator quer saber aonde que estão as imagens que estavam vinculadas com aquele arquivo. E eu aqui, propositalmente, eu excluí da pastinha. Eu não sei onde está mais. E você pode vir e substituir, se acontecer isso, só que você vai ter que encontrar imagem por imagem, tá? Então, cada uma das imagens que tiver no seu arquivo, você vai ter que encontrar em algum lugar aí do seu computador, tá? Mas nesse caso aqui, eu vou ignorar. E eu vou ignorar 3 vezes, porque 3 imagens eu deixei apenas vinculada e só uma que eu incorporei. Então, eu vou ignorar e vou ignorar. E abriu. A imagem que eu incorporei está aqui, porque foi aquilo que eu te falei, ela ficou duplicada. Agora ela está dentro do meu arquivo, mas também estava lá na pastinha, eu excluí da pastinha, porém, ela vai estar aqui dentro do meu arquivo, eu não vou perder essa imagem mais de dentro do meu arquivo. E se eu passar o cursor aqui por cima das outras, ou selecionar onde estavam as outras, eu vou ver apenas a sombra delas, né? Apenas o formato do que eram as imagens. Por quê?
porque eu excluí da minha pastinha as imagens que estavam vinculadas. Então, é isso que acontece se você não incorporar as suas imagens no arquivo do Illustrator. Então, aqui eu tenho um arquivo que já está tudo incorporado. Então, veja que eu abri esse arquivo, eu não tô mais com as minhas imagens aqui dentro da pastinha, porque eu excluí elas. Mas, como nesse arquivo aqui eu fui em incorporar todas, aí as minhas imagens já estão aqui dentro, lembrando que o seu arquivo vai ficar com um peso maior, porque, né, a imagem agora está definitivamente dentro do seu arquivo. E eu tenho um outro arquivo aqui do vinculado, que são aquelas imagens que estavam vinculadas, mas não vão aparecer. Por quê? Porque eu excluí elas da minha pastinha. Elas não estão mais na minha pastinha. Então vai aparecer só, vamos dizer, a sombra aqui das imagens, porque elas de fato eu excluí, tá? Então é muito importante que você incorpore as suas imagens dentro do seu arquivo do Illustrator, para você não correr o risco de repente, futuramente excluir essas imagens, e quando você for trabalhar no arquivo, elas não estarem mais ali. Eu realmente espero ter te ajudado. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, compartilha com quem você achar necessário e, claro, dá aquela curtida aqui nesse vídeo, porque você vai estar me ajudando, me incentivando a trazer mais conteúdos para você. Até a próxima!